Olá, desejando bom estudo a todos vocês, aproveito para mencionar a importância de se ler a Constituição. Façam isto sistematicamente e com certeza terão um bom aproveitamento no exame prestes a realizar. Não há outra receita. Bom, a aula de hoje versará sobre direitos e garantias fundamentais e, de início, faz-se necessário distingui-los. Direitos fundamentais são situações privilegiadas às pessoas que objetivam o trinômio liberdade, igualdade e fraternidade, enquanto garantias fundamentais são instrumentos para assegurar tais condições favoráveis. Pensemos no artigo 5º, inciso 54, in verbis. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. A referida proposição nos traz, ao mesmo tempo, direito e garantia, quais sejam a liberdade e o devido processo legal. O devido processo legal, assegurando a liberdade em relação à prisão arbitrária, mas não é o seu único instrumento. Vejamos o exposto no inciso 68 do artigo 5º. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ora, a ação de habeas corpus tem algum fim em si mesma? Não. Presta-se exclusivamente a proteger a liberdade de ir e vir, a liberdade ambulatorial. E, se esta não for lesada ou está na iminência de o ser, o seu uso é absolutamente descabido. Portanto, é uma garantia. E de onde vieram os direitos e garantias fundamentais? As teses sobre a origem são de várias vertentes. Alguns defendendo o decorrer de tradições arraigadas nas diversas legislações. Outros da conjugação de pensamentos filosóficos e de ideias do cristianismo. Outros do direito natural. Porém, dúvida não existe terem tido como marco histórico formal o constitucionalismo no século XVIII, que, buscando a limitação do poder, acabou por almejar o pleno desenvolvimento da personalidade humana. De outro lado, como classificá-los, visto que todas as cartas, desde a primeira Constituição Francesa, de 1791, acabaram por destinar título ou capítulo com tal finalidade. O mesmo ocorrendo com as brasileiras, desde a imperial. A doutrina costuma dividir os direitos e garantias fundamentais em 3 gerações, de acordo com o momento histórico mundial em que foram reconhecidos. Assim, temos os direitos de primeira, de segunda e de terceira gerações. Descrevamos cada um deles. Para identificar os direitos de primeira geração e de agora em diante incluam na expressão também as garantias fundamentais, foram os primeiros positivados, de forma rudimentar, na Carta Magna inglesa do século XIII e, de modo mais preciso, na já citada Constituição Francesa de 1791. Lembremos, terá sido a Revolução Francesa uma revolução do proletariado? Jamais. Foi puramente burguesa, demonstrando a insatisfação dos comerciantes e industriais de lá contra os desmandos da coroa e da nobreza, que teimavam em manter privilégios odiosos. Mas o que incomodava tal classe social? A falta de proteção ao meio ambiente? Lógico que não, mas sim os desmandos do governo real, que não respeitava a liberdade e a propriedade das pessoas, valores que lhes eram supremos. Dessa forma,
viviam situação comum nas monarquias absolutistas. O arbítrio real não tem limites. Eis tudo poder o rei, mormente retirar a liberdade e a propriedade das pessoas sem causa legal ou indenização. Bastava a vontade do governante, tudo sem nada pagar ou sem respeito ao devido processo legal. Assim, o que buscavam os revolucionários não era a ação estatal, mas a omissão, a inação, o que caracterizou os primeiros direitos fundamentais reconhecidos, chamados de direitos de primeira geração ou de liberdades públicas. Esses direitos são civis e políticos, essencialmente egoísticos, visto que individuais, divisíveis, como a propriedade e a liberdade. Tratemos da propriedade. O que quer a burguesia? Que seja intangível, até mesmo ao Estado, razão pela qual, na Declaração de Direitos do Homem, constou ser sagrada, pondo-a livre da ação governamental. Portanto, são típicos de Estado liberal. Em momento posterior, o início do século passado, 1901 a 2000, vivíamos fase nova, na verdade uma reação ao Estado liberal, com o surgimento daquilo que veio a ser chamado de Estado social. O que pregava? Uma forte intervenção estatal na vida e na economia, pondo-se o poder público como responsável à busca de felicidade das pessoas. Uma mudança radical de pensar as ciências políticas, fato que gerou a Declaração de Direitos Fundamentais assecuratórios, não de omissão estatal, mas de ação, de atuação estatal. É de se ver o direito à previdência e à educação públicas e à proteção do trabalhador acidentado, o que exigem a atuação do Estado. E aí, a caracterização como de segunda geração. Quer prestando serviços, quer organizando o pecúlio garantidor do futuro aposentado ou pensionista. A pergunta que deve ser feita: os direitos de segunda geração substituíram os de primeira? De forma nenhuma. Houve acréscimo na Carta de Direitos Fundamentais, não supressão, razão pela qual os direitos individuais continuaram a lá constar, acompanhados pelos de segunda geração. E os direitos de primeira geração são os mesmos que constaram na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1791? Sim, mas sofreram evolução, de modo que a propriedade privada ainda é protegida, porém perdeu o seu caráter sagrado, sendo agora subordinada à sua função social. E outros direitos surgiram? Sim, como a privacidade e a intimidade, absolutamente individuais, portanto, de primeira geração, embora contemporâneos. Em outra ponta, vocês sabiam que há obrigatoriedade dos serviços de saúde pública, hoje universais? É importante lermos o artigo 196. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que significa que todos, quer o brasileiro, o estrangeiro aqui em turismo, ou que aqui está ilegalmente, tem direito aos serviços públicos de saúde. Qual a sua geração? Não exige ação estatal, portanto é de segunda geração.
E quando surgiu no ordenamento jurídico brasileiro, aos mais novos, vale a lembrança, só foi positivado na atual Constituição. Antes, tinha direito à referida prestação o contribuinte do INPS ou do IAPAS. É verdade. Para ser atendido em um hospital público, as pessoas levavam ou a carteira de trabalho ou a prova de contribuição do autônomo. Já no final do século passado, mais precisamente na década de 70, passou-se a falar em direitos de terceira geração. Quais sejam? Os difusos, genéricos, ligados à solidariedade. E o que é um direito difuso? É o indivisível e com titulares indetermináveis. Tratemos do exposto no artigo 225, in verbis. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O direito ao meio ambiente saudável é do Estado? Não. De alguém especial? Também não. E é passível de apropriação? De forma alguma. Os seus titulares somos todos nós, sem a possibilidade de identificação. Vale perguntar, se houver vazamento em petroleiro próximo a Fernando e Noronha, graças a Deus navios desse tipo não passam por lá, quem serão os lesados? Todos. Mas, professor, e o sujeito que nem sabe de sua existência e jamais terá a oportunidade de a ilha conhecer? Também será lesado, visto ser titular do meio ambiente saudável. E será possível dizer, aceito um grande poluidor do ar atmosférico ao lado da minha casa, até mesmo que não utilize os necessários filtros exigidos por lei? Lógico que não, visto ser o meio ambiente saudável direito difuso, portanto indivisível e inapropriável. E não é o único direito difuso, portanto, de terceira geração. Pensemos no direito ao progresso, previsto no artigo 3º. A quem pertence? A todos. E não é possível, melhor, não é passível de apropriação individual. Agora, analisemos os direitos e garantias fundamentais como positivados na Carta Brasileira. A nossa Constituição, como é serviço, contém título denominado de Direitos e Garantias Fundamentais. É o título 2, iniciado no artigo 5º, que aglutina os seguintes capítulos. Primeiro, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Segundo, dos direitos sociais. Terceiro, da nacionalidade. Quarto, dos direitos políticos. E quinto e último, dos partidos políticos. É importantíssima a leitura atenta de todos os dispositivos inseridos no referido título 2. Porém, devemos perguntar, os direitos e garantias fundamentais, todos eles, estão nele previstos? A resposta deve partir da seguinte afirmação: todos os seus dispositivos contêm ou direitos ou garantias fundamentais, porém existem outros espalhados pelo texto constitucional. E o que me autoriza a tal afirmação? O parágrafo 2º do artigo 5º. É bom lê-lo. Parágrafo 2º do artigo 5º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Bom, até já citamos duas regras nesse sentido. O que garante, ou melhor, a que garante o serviço público e universal de saúde
artigo 196, e o meio ambiente saudável, artigo 225. Mas qual a importância disso? Vital. Eis que o artigo 60, parágrafo 4º, discerne os direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, portanto, integrantes do pequeno rol das normas constitucionais que não podem ser objeto de emenda constitucional, seja para suprimir ou até mesmo reduzir. Neste ponto, é imprescindível mencionarmos o artigo 150, inciso 3, a linha B, que dispõe: artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 3. Cobrar tributos. A linha B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ora, por que a preocupação? Por estar longe o título 2 e já ter o Supremo Tribunal Federal declarado ser direito fundamental, portanto, cláusula pétrea, funcionando como figurinha carimbada nos concursos públicos. Atenção! Ainda, cabe especial cuidado com o artigo 5º, parágrafo 3º, acrescentado pela Emenda Constitucional número 45, de 2004. Portanto, inexistente na redação original da Constituição. É interessante também lê-lo. Parágrafo 3º do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Qual o seu significado? Cria a possibilidade da existência de direitos e garantias fundamentais fora da Carta. Dessa forma, se hoje o Brasil firmar tratado internacional proibindo a prisão do depositário infiel, como fez anteriormente com o Pacto de San José da Costa Rica, porém, se a convenção for aprovada por 3/5 das 2 casas em 2 turnos, tal garantia será acrescida ao rol do artigo 5º, sem que nele conste expressamente. Vale dizer, abriu-se a possibilidade de termos direitos e garantias fundamentais, até mesmo fora do texto constitucional, porém com a mesma força dos lá expressamente inseridos. Vejamos agora os destinatários dos direitos e garantias fundamentais. Diz o artigo 5º, isso é bom lembrar, o caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, atenção, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Muito bem. Quem são os titulares dos direitos e garantias fundamentais? Em um primeiro momento, decorrente da interpretação literal, diríamos serem os brasileiros e os estrangeiros aqui residentes. E, portanto, chegaríamos ao absurdo de declarar que turista coreano pode ser livremente torturado por não protegido pelo inciso 43, que a proíbe. Ou a possibilidade do SUS negar atendimento a boliviano aqui em situação migratória irregular. Não. A interpretação literal e que se esquece da unidade da Constituição não é a mais adequada. Pensemos na razão
do afirmado no caput do artigo 5º, o reconhecimento da soberania de outros estados que não o brasileiro e, portanto, a impossibilidade de serem atingidos pela nossa jurisdição. Dessa forma, o dispositivo citado deve ser interpretado no sentido de que os direitos e garantias fundamentais protegem todos que alcançáveis pela jurisdição brasileira, sejam brasileiros ou estrangeiros, regularizados ou não. O que não foi o Constituinte é arrogante, motivo pelo qual não pretendeu afrontar a soberania alheia. Aliás, o inciso 3 do artigo 4º é expresso em afirmar o reconhecimento da autodeterminação dos povos. Assim, o chinês no seu país de origem, que é preso sem ordem judicial fundamentada, não está protegido por nossa carta. E o mesmo ocorre com o brasileiro condenado à morte na Indonésia. Não é alcançado pelo inciso 47A, que a proíbe em época de paz. Muito bem, vejamos a eficácia jurídica das normas constitucionais que tratam dos direitos e garantias fundamentais. Relembrando o que já vimos sobre aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais e a teoria de José Afonso da Silva, aplicável é a norma vigente, enquanto a eficácia jurídica, sempre existente, é dividida em graus, de modo que podemos classificá-las em normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Assim, passemos ao estudo do parágrafo 1º do artigo 5º. In verbis. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Como interpretá-lo? Simples. Não declara terem as normas constitucionais aí classificáveis necessariamente eficácia plena, mas sim tem entrado em vigor na data da publicação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. De outro modo, chegaríamos ao despautério de que o Constituinte deu com uma mão e tirou com outra, por existirem dispositivos unanimemente enquadráveis como direitos e garantias fundamentais que são de eficácia limitada, como é o inciso 32 do artigo 5º. In verbis. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ora, não depende de lei para que possa surtir todos os efeitos pretendidos pelo Constituinte? Lógico que sim. E esta é a razão da existência do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, é norma constitucional de eficácia limitada. Ok, vejamos agora um tema bem polêmico, mas que está na ordem do dia do Supremo Tribunal Federal: a relatividade dos direitos fundamentais. Não há dúvida, serem os direitos fundamentais de extrema importância no atual estágio do mundo contemporâneo, ao menos o ocidental. Mas pergunta-se, o seu rol é extenso ou é sintético? Responderão correta e rapidamente: gigantesco. Isto é bom ou ruim? Não sei, mas típico dos países que seguem o sistema romanístico, em que tudo precisa ser extremamente detalhado. E tal característica nos causa problemas na hora da interpretação? Certamente. Isto ocorre pois os direitos não vivem soltos no mundo, e ser absolutamente errada aquela velha expressão de que os meus direitos nascem quando acabam os dos outros.
Ao contrário, existem os direitos entrelaçados em relações jurídicas. Dessa forma, se alguém tem liberdade de expressão, artigo 5º, inciso 9, todos têm direito à privacidade e à intimidade, razão pela qual aquela não pode estas afrontar. Assim devemos questionar: existe direito fundamental absoluto? Ao contrário do que se pode pensar, parece-me que não, nem havido é. Imaginemos a seguinte situação: sou surpreendido em casa por assaltantes, enquanto dormia. Porém, consigo alcançar uma faca na cozinha e desfiro golpes no intruso, causando-lhe a morte. Cometo o crime. Serei punido? Sem dúvida, o fato é típico, porém não antijurídico, razão pela qual não serei condenado. E não atentei contra a vida? Sim, mas em legítima defesa. No caso comentado, não há dúvida, dois eram os bens juridicamente protegidos. Primeiro, a vida. Segundo, o patrimônio. Qual é o mais importante? Aí está a pedra de toque para entender a possibilidade de relativização dos direitos fundamentais. Tal resposta não deve ser dada em tese, mas sim no caso concreto, em que devemos verificar em que medida cada um dos direitos deve incidir, procurando evitar que um ou outro suprima. É o que se chama de princípio da concordância prática. E é importante lembrar: os direitos fundamentais não podem ser utilizados como escudo à prática de crimes, tese que repugna o seu caráter absoluto. Identifiquemos os sigilos do inciso 12 do artigo 5º. Inciso 12 do artigo 5º. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ora, se o sigilo de comunicações e de dados pode ser quebrado por ordem judicial e para fins de investigação ou processo penal, o de correspondência não possui esta permissão, permitindo-se a restrição apenas no caso de estado de defesa ou de sítio. Vide os artigos 136 e 137. No entanto, será que alguém pode utilizar os serviços dos Correios para a distribuição de substância entorpecente proibida? Lógico que não, pois, do contrário, haveria um abuso do seu direito em evidente contradição com a finalidade da proteção. E as provas ilícitas, de uso vedado pelo inciso 56? Quais os limites de tal proibição? Os demais direitos e garantias fundamentais. Vislumbremos duas situações distintas. Primeira, o Ministério Público, sem autorização judicial, intercepta a gravação telefônica e pretende utilizá-la para efeito de fundamentar denúncia criminal. Pode, de jeito nenhum, pois o dever de punir do Estado não é direito ou garantia fundamental, e a prova é ilícita. Segunda hipótese, o sujeito está sendo acusado de crime de homicídio, sem que o tenha cometido. Existem indícios contra ele, que não possuem nenhum álibi. Então resolve contratar um detetive particular, que entra em domicílio não autorizado e apropria-se de documento alheio, comprobatório de não ter o cliente cometido o crime. Como fazer? O judiciário irá condenar o réu, visto ser a prova ilícita, mesmo demonstrando a sua inocência?
É lógico que não, devendo, no caso concreto, prevalecer o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54, que exige processo justo, a proibição do uso de prova ilícita. Por fim, analisemos mais um case. Não há dúvida se o livre exercício de cultos religiosos previsto no inciso 6º do artigo 5º, absolutamente essencial ao regime democrático. Imaginemos a seguinte situação. A igreja muda-se bem para o lado da sua casa, estabelecida em zona estritamente residencial. Isso independe do credo, que pode ser o meu, o seu ou de qualquer um de vocês. Você tinha uma vida tranquila, pois resolvem realizar cultos em 24 horas por dia. Ao contrário do esperado, passa a viver no verdadeiro inferno, pois não mais consegue dormir, estudar, assistir televisão ou conversar com os familiares. Em virtude das reclamações, a igreja recebe ordem municipal para fechamento, porém alega liberdade de culto. Tem razão? Lógico que não. Por não ser direito absoluto, devendo ser objeto de concordância prática, no caso, com o inciso 10, assecuratório da vida privada, findada para o coitado morador. Dessa forma, concluímos a aula de hoje, informando que na próxima veremos os direitos e garantias fundamentais constantes dos demais capítulos do título 2, ressaltando a necessidade de que leiam com afinco e de forma repetitiva os dispositivos do artigo 5º. Até lá e bom estudo!